Salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do ISS, o Simples Nacional. Pessoal, nessa aula, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre a base de cálculo e a forma de apuração dos tributos dentro do Simples Nacional. Eu já conversei, eu já deixei isso bem claro para vocês nos vídeos anteriores, que os tributos que estão incluídos dentro da sistemática do Simples, inclusive a gente tem vídeo em que a gente trata sobre isso, mas é sempre bom relembrar quais são esses tributos, a IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, contribuição previdenciária patronal, ISS, ICMS e IPI. Esses são os tributos que estão dentro do Simples. Eles têm características bastante diversas, por exemplo, o IRPJ e a CSLL são tributos que incidem sobre o lucro. A PIS e COFINS, fora do Simples, eu apuro pela sistemática cumulativa em algumas situações e outras situações pela sistemática não cumulativa. O ICMS e o IPI necessariamente um imposto, são impostos não cumulativos, em que a gente adota aí a sistemática do débito e crédito. A contribuição previdenciária patronal, de forma geral, na esmagadora maioria dos casos, é um tributo que incide, uma contribuição que incide sobre a folha de salários. O ISS, ele é um tributo cumulativo, incide aí sobre o preço do serviço. Então, a gente tem aqui impostos e contribuições das mais variadas características. Mas todos os tributos dentro do Simples Nacional, eles são apurados de uma única forma. Eles são apurados sobre a receita bruta. Receita bruta aí decorrente da prestação de um serviço ou da venda de uma mercadoria. Então, tanto o IRPJ quanto a contribuição social sobre o lucro líquido, eu não vou apurar o lucro dentro do Simples Nacional. Vai ser uma alíquota incidente sobre a receita bruta. PIS/COFINS, IPI, ICMS, todos vão ser apurados dessa forma. Uma alíquota, um número percentual que vai incidir sobre a receita bruta. E eu vou pegar uma alíquota global, não vou pegar uma alíquota para cada tributo que está dentro do Simples. Não, uma alíquota global, a gente vai ver como que isso é feito na prática. Eu aplico essa alíquota global sobre a receita bruta e aí eu sei o valor total, o somatório aí que eu vou ter que pagar dentro do Simples Nacional, somatório aí de todos os tributos. E aí tem uma outra... Tem um anexo dentro da Lei Complementar 123 que, a depender da atividade que essa empresa exerça, eu sei qual é o percentual desse total relativo a cada tributo que essa empresa tem que pagar. Então, pessoal, todos os tributos dentro do Simples são apurados de uma única forma, tem uma única base de cálculo. Então, o IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, eles têm esse nome, mas dentro do Simples eles são praticamente outro tributo. Outro tributo. Não é correto isso que eu estou falando, mas não é correto, mas é uma loucura. Mas é um IRPJ totalmente distinto, em que incide sobre a receita bruta, não incide sobre o lucro. O ICMS também não incide sobre a diferença entre débito e crédito, incide sobre a receita bruta. Então, aí os tributos eles têm uma outra feição dentro do Simples Nacional. Então, vamos lá. Vamos aqui para o slide. Vamos colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que isso tudo está aí no artigo 18 da Lei Complementar 123, e eu vou trazer um exemplo prático para vocês, para vocês visualizarem como efetivamente é feita essa apuração. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que é importante a gente saber é a questão da receita bruta anual. Esse é um ponto que eu já conversei com vocês,
Porque ele é um parâmetro, ele é um parâmetro importante para fins de eu saber se essa empresa pode se enquadrar ou não, no Simples, ou se ela pode continuar dentro do Simples Nacional. Então, aquela receita bruta referente a um determinado período. Então, a receita bruta anual é o quanto uma determinada empresa auferiu no período de um ano. Então, esse dado é importante exclusivamente para eu saber se a empresa vai poder ingressar no Simples ou se ela vai poder continuar dentro do Simples Nacional, se ela não vai ser excluída, né? Se ela não extrapolou aí o limite lá dos 4 milhões e 800 mil. Então é importante é importante deixar claro. Por quê? Porque vai ter um outro parâmetro que vai ser importante para a gente apurar aí o valor dos tributos a serem pagos dentro do Simples, que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Já já vocês vão entender por que a gente utiliza esse parâmetro, receita bruta dos últimos 12 meses, que é diferente da receita bruta anual. A receita bruta anual é a receita que a empresa oferiu de janeiro a dezembro. E a receita bruta dos últimos 12 meses não necessariamente é de janeiro a dezembro. Ela pode ser de julho a agosto de um determinado ano. Estou falando de julho de um exercício até agosto do exercício anterior. Então eu pego a receita bruta dos últimos 12 meses em relação a um determinado mês em que eu estou querendo apurar aí os tributos. Então, receita bruta anual, eu vejo a receita bruta anual do exercício anterior, especialmente se uma determinada empresa está querendo optar para ingressar no Simples Nacional, por exemplo, em janeiro. Eu comentei com vocês que a opção para o ingresso no Simples Nacional de empresas que não estão em início de atividade, ela tem que fazer essa opção em janeiro, no início, ali no primeiro mês do exercício. Então ela tem que olhar para o ano anterior e ver o quanto que ela oferiu de receita bruta, qual é a sua receita bruta anual do exercício anterior. Então, por isso que eu coloquei aqui, receita bruta anual para fins de enquadramento e opção ao Simples Nacional. E aí eu coloquei exemplo, a empresa X oferiu 3 milhões e 800 mil no ano de 2017, logo poderá ingressar no Simples Nacional em 2018, porque ela oferiu uma receita bruta que está dentro do limite dos 4 milhões e 800 mil. Tá bom? E aí, eu coloquei aqui a receita bruta dos últimos 12 meses, porque esse vai ser um dado importante para a gente determinar qual alíquota que a gente vai utilizar. Então, é importante, você deve estar perguntando, qual alíquota que eu vou utilizar aí para apurar os tributos dentro do Simples Nacional? Pessoal, na Lei Complementar 123, lá na Lei Complementar 123 tem uns anexos. Lá vai ter 5 anexos, que eu chamo de anexos de tributação. Todos os 5 anexos, eles têm a mesma estrutura. A única coisa que difere um do outro é os tributos. Os tributos que tem ali em cada anexo. Por quê? Que o que difere são os tributos. Por quê? Porque a depender do anexo, eu vou ter empresas que exercem atividades distintas. Então, anexo 1, por exemplo, é para empresa comercial, anexo 2 é para empresa industrial, do anexo 3 a 5 é para prestadores de serviço. Então, a depender dessas atividades, eu vou ter ali ISS, eu vou ter IPI, ICMS, mas em todas eu vou ter IRPJ, eu vou ter CSLL, PIS/COFINS, contribuição previdenciária patronal, exceto no anexo 4, que eu já até conversei com vocês, que são um grupo específico de prestadores de serviço que pagam a contribuição previdenciária patronal fora do Simples Nacional. Então, nesse anexo, depois eu vou mostrar para vocês como que é o jeitão desses anexos. Então, no anexo 4, não vai ter lá a contribuição previdenciária patronal. E aí, como que se estrutura? A primeira tabela, porque esses anexos aí, do 1 ao 5, tem 2 tabelas. A primeira tabela, ela vai ter ali uma coluna que vai indicar a receita bruta dos últimos 12 meses. Por isso que esse dado vai ser importante. Não é a receita bruta anual, é a receita bruta dos últimos 12 meses
aí dessa empresa que a gente quer apurar. Então a gente vai ter ali várias faixas de receita bruta dos últimos 12 meses. Para cada faixa eu vou ter uma alíquota. Mas essa alíquota é a alíquota nominal. Né? Uma alíquota nominal. Depois você vai entender, né, porque é uma alíquota nominal, porque vai ter uma formulinha que a gente vai transformar essa alíquota nominal, né, em uma alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva que a gente vai utilizar aí no cálculo dos tributos dentro do Simples Nacional. E uma terceira coluna é a parcela a deduzir, que a gente também vai utilizar aí no cálculo da alíquota efetiva. Então, a primeira coisa que eu vou ter que olhar quando eu vou apurar os tributos dentro do Simples Nacional de uma determinada empresa é qual é a sua atividade. Né? Eu vou ter que enquadrar, depender da atividade que ela exerce, em um desses 5 anexos. Tá? E aí, sabendo, olha, lá está enquadrada no anexo 1, que é uma empresa comercial que revende mercadoria. Então, ok, vou enquadrar ela no anexo 1. E aí, enquadrando ela no anexo 1, eu vou precisar ver qual é a receita bruta dos últimos 12 meses dessa empresa. Né? E aí eu vou ter que falar, olha, a receita bruta dos últimos 12 meses em relação a qual mês? Em relação ao mês que você quer calcular os tributos. Então, você quer calcular os tributos do mês de março. Então, você vai pegar os últimos 12 meses em relação a março, por exemplo, de 2022. Aí você vai pegar o quanto que essa empresa auferiu de receita nos últimos 12 meses em relação a março de 2022. Eu excluo março, então vou pegar fevereiro, janeiro, dezembro, né, de 2021, novembro, outubro e assim vai. Vou pegar os últimos 12 meses em relação ao mês que eu estou querendo apurar. Né? E aí, com esse número, receita bruta dos últimos 12 meses, eu vou enquadrar essa empresa em uma das faixas da primeira tabela lá do anexo de tributação em que ela estiver enquadrada. E aí eu vou achar a alíquota nominal relativa àquela faixa. E aí, em relação àquela faixa, também eu vou ter o número, parcela a deduzir. E aí eu vou pegar tudo isso e aplicar numa fórmula para achar a alíquota efetiva. Né? Calma, que a gente vai fazer isso tudo na prática agora. Vamos aqui para o slide. Então vamos lá. Então é exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Né? Então, receita bruta dos últimos 12 meses, por exemplo, eu tenho aqui no mês de março de 2018. Tá? Eu quero apurar os tributos relativos ao mês de março de 2018. Então, essa empresa auferiu de receita, nesse período, março de 2018, R$400 mil. Tá? Então, essa vai ser a nossa base de cálculo. Eu vou aplicar a alíquota que a gente vai calcular sobre essa base de cálculo aqui, sobre a receita auferida por essa empresa em março de 2018. Tá? Só que, para eu fazer esse cálculo, eu já tenho aqui a base de cálculo. Depois a gente vai entender o que é efetivamente essa base de cálculo aqui. Mas aqui eu já estou dando o número, R$400 mil. Mas eu preciso, para saber qual alíquota que eu vou aplicar nesses R$400 mil, eu vou precisar saber a receita bruta dos últimos 12 meses. Né? Isso daí eu já expliquei para vocês para eu ir lá enquadrar essa empresa em uma das faixas lá do anexo em que ela estiver enquadrada. E aí eu acho a alíquota nominal. Então vamos lá, alíquotas dos últimos 12 meses. Vou pegar aqui fevereiro de 2018, janeiro de 2018, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vou pegar de fevereiro de 2018 a março de 2017. Vou somar tudo isso e vou achar a receita bruta dos últimos 12 meses, que deu 3.150.000. Essa é a receita bruta dos últimos 12 meses. Ok, professor, tá legal. Mas e aí? O que eu faço com esse dado? Eu já coloquei aqui o resultado, mas o que eu quero? Depois a gente volta aqui. O que eu quero? Olha aqui o anexo. Esse é o anexo 3. Por quê? Porque essa é uma empresa que presta serviço. Depois a gente vai entender, eu vou explicar direitinho para vocês essa questão aí dos 5 anexos. Mas essa é o anexo 3. E todos os anexos têm esse jeitão. Tem essa tabela aqui, tá? E tem essa outra tabela aqui. Tá? É aquela que eu falei que indica
qual é o percentual relativo a cada um dos tributos que essa empresa precisa pagar. Então, como ela é uma prestadora de serviço, ela tem o ISS aqui, não tem o ICMS nem o IPI. Tem os outros tributos, a contribuição previdenciária patronal, PIS, COFINS, CSLL e RPJ. Né? E aqui, a depender da faixa que ela tiver enquadrada, indica qual é o percentual do total que ela está pagando, que é relativo a cada um dos tributos. Então, todo anexo tem essas duas tabelas. E a primeira tabela é o que vai ser importante para a gente agora. Né? Então, eu vou ter que enquadrar ela, né, em uma dessas tabelas aqui. E essa tabela é estruturada em faixas de receita bruta em 12 meses. Receita bruta dos últimos 12 meses. Que eu já apurei para aquela empresa em relação a março de 2018. Né? E ela teve ali uma receita bruta dos últimos 12 meses de 3 milhões 150 mil, que vai dar aqui na quinta faixa, que tem uma alíquota associada de 21% e uma parcela a deduzir de 125.640. E aí, ok, vou pegar esses 21% aqui e vou aplicar lá nos 400 mil? Não, né? Eu preciso calcular a alíquota efetiva. Pessoal, isso é importante. A alíquota que eu pego do anexo é uma alíquota nominal. Eu não vou pegar essa alíquota e já aplicar lá sobre os 400 mil, né? Sobre a base de cálculo que a gente vai utilizar para calcular os tributos dentro do Simples. Não, eu vou precisar transformar essa alíquota nominal em alíquota efetiva. E aí que entra essa fórmula, né? Essa fórmula aí, ó. Essa fórmula é RBT12, que é a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal. A alíquota nominal é os 21%, aquela que eu peguei lá da tabela. Menos parcela a deduzir, olha aí o valor da parcela a deduzir, dividido pelo RBT12. Então eu vou pegar, ó, qual que é a receita bruta dos últimos 12 meses? 3 milhões 150 mil, vezes 21%, que é 0,21. Menos a parcela a deduzir, que está aqui, ó, 125.640. E aí, dividido por 3 milhões 150 mil. Vai dar 17,01%. Aí essa alíquota eu vou aplicar aqui, ó, sobre os 400 mil reais, que é a receita bruta que ela oferiu lá no mês de março de 2018. Né? E aí, 17,01% de 400 mil dá 68.040. É esse valor que vai estar lá no documento de arrecadação do Simples. E esse é um valor relativo ao total, ao somatório de todos os tributos que essa empresa é submetida. Né? E quais tributos são esses? É o que está na segunda tabela. Né? Olha aqui, RPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ISS. Aí você quer saber, ó, desse total que eu calculei, quanto que essa empresa está pagando de ISS? É só você vir aqui, ó, na quinta faixa, né? Porque ela está aqui na quinta faixa, tá? E aí na quinta faixa, ó, 33,5% do total que ela paga é ISS. Né? Então lá, dos 17,01%, 33,05% é ISS. Né? Então é só eu pegar aqui, ó, dos 68.040, eu aplicar 33,05. Eu vou descobrir quanto que de ISS vai lá para o município onde ela tá, onde esse prestador está estabelecido. Eu quero saber quanto que ela vai pagar de IRPJ. Né? É só olha aqui, ó, IRPJ 4%. Aqui, ó, na quinta faixa. 4%. Né? Então, de IRPJ, pessoal, ela vai pagar 4%. É só pegar lá 4%, colocar lá sobre os 68.040 e eu vou saber quanto que ela vai recolher de RPJ para a União. E assim vai para todos os tributos aí que essa empresa recolhe dentro do Simples. Se fosse uma empresa comercial, ao invés do ISS aqui, ia estar o ICMS. Mas é essa mesma estrutura. Todos os anexos de tributação dentro do Simples, do 1 ao 5, tem essa estrutura. Tem uma tabela que vai indicar ali as faixas de receita bruta dos últimos 12 meses, a alíquota nominal e a parcela a
deduzir. E aí vai ter uma segunda tabela que vai ter ali os percentuais de repartição. Quantos por cento do total que essa empresa está pagando dentro do Simples é relativo a cada um dos tributos. Ok? Então, essa é a sistemática, não tem segredo. Todos os tributos dentro do Simples são apurados dessa forma. Essa é a forma geral aí de apuração. Há algumas situações especiais? Sim, a gente vai ver em aulas futuras algumas situações especiais em que a gente faz um ajuste ou outro nessa sistemática de apuração que eu mostrei aqui para vocês. Né? Mas no jeitão é esse, olha, enquadro a empresa no anexo, né? Verifico qual é a receita bruta dela dos últimos 12 meses, enquadro ela na primeira tabela, em uma das faixas, descubro a alíquota nominal e a parcela a deduzir. Aplico tudo isso numa fórmula, transformo isso em alíquota efetiva e aplico essa alíquota efetiva sobre a base de cálculo aí dentro do Simples, que é a receita bruta, que é a que a gente vai ver agora. Né? Tá aqui, ó, a receita bruta, ela está prevista no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. E é a mesma base de cálculo para todos os tributos. Para todos os tributos. Eu não calculo cada tributo dentro do Simples de forma individualizada, eu calculo tudo junto. Todos têm a mesma base de cálculo, que é, olha aí, ó, considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput, o produto da venda de bens e serviços. Então, a base de cálculo dentro do Simples Nacional é a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços. E ponto. Qualquer outra coisa que não se enquadre nessa definição, está fora da base de cálculo. Está fora. Então, primeiro ponto, receita bruta. Então isso já demonstra que para você chegar na base de cálculo, você não vai poder deduzir nenhum custo, nenhuma despesa. É receita bruta. Sem nenhum tipo de dedução. A gente vai ver que tem um caso de dedução lá, de venda cancelada e desconto incondicional, mas é só esses casos. Qualquer outra despesa de custo na aquisição de uma mercadoria, de um determinado insumo, de um determinado material para você exercer essa atividade, você não vai poder deduzir. A base de cálculo é a receita bruta. E qualquer outro tipo de receita, porque é importante a gente ter essa noção. Uma coisa é a receita, que é uma noção muito mais ampla lá da contabilidade, e outra é a receita bruta. Então a gente tem várias receitas que não são receitas brutas relativas à venda de uma mercadoria e à prestação de um determinado serviço. Então não e esse é um ponto de confusão, não é qualquer receita que eu incluo na base de cálculo aqui dentro do Simples. É só a receita bruta decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Então, uma receita financeira, por exemplo, sendo atividade financeira, não sendo atividade fim da empresa. Porque as instituições financeiras que têm como receita financeira como receita de uma atividade fim, uma atividade típica aí da empresa, essas empresas não podem ingressar no Simples. Há uma vedação global, inclusive, de gozar de qualquer benefício aí previsto na Lei Complementar 123. Então, quando eu tenho uma empresa do Simples, ela tem uma receita financeira, não é receita bruta. Não é receita bruta. Então, receita financeira aí, quando eu tenho uma empresa que oferir uma receita financeira, daí é receita que não é receita bruta. Então, outro caso, receita de aluguel. Então, eu tenho uma empresa do Simples que alugou um imóvel que é da sua propriedade e ela oferiu uma receita, mas não é uma receita bruta. Decorrente da prestação de um serviço ou da venda de uma mercadoria. É uma receita que ela oferiu em decorrência de ela ter alugado um imóvel do seu ativo imobilizado. Então, nesse caso, essas receitas não são incluídas na base de cálculo aí dentro do Simples Nacional. Só a receita bruta decorrente da venda de mercadorias e prestação de serviços. Estou repetindo isso para fixar na cabeça de vocês, tá? Para ficar isso bem claro. Não é qualquer receita que faz parte da base de cálculo aí dentro do Simples Nacional. E aí, pessoal, tem um outro ponto, vamos aqui voltar, é importante vocês saberem a literalidade, porque muitas questões cobram essa literalidade. Então, nas operações de conta própria, então, quando eu exerço a atividade diretamente,
O preço dos serviços prestados, resultados nas operações de conta alheia. O que, que é? Quando eu sou intermediário. Então, eu estou oferindo aí uma comissão, mas quem está vendendo a mercadoria ou está prestando o serviço são outras pessoas, né? Mas eu não deixo de estar prestando um serviço também, mas aí como intermediário. Quem está exercendo a atividade mesmo, prestando serviço ou vendendo a mercadoria, são outras pessoas. Então, quando fala aí operações em conta alheia, os casos de intermediação, de agenciamento, de representação comercial. Então, nesses casos, é quando eu tenho aí um prestador de serviço e ele é remunerado por meio de uma comissão. E isso é considerado também receita bruta aí na prestação de um determinado serviço. O serviço de intermediação, de agenciamento, de representação comercial é considerado serviço, e quando eles auferem aí receita decorrente de uma comissão, isso integra aí a base de cálculo aí dentro do Simples Nacional. E aqui ele fala, ó, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Né? Venda cancelada é quando você entrega um produto, ou às vezes até mesmo antes de entregar. O consumidor ele cancela a venda. Né? Então, se a venda foi cancelada, né, você vai fazer o ajuste ali contábil e vai desfazer ali o reconhecimento daquela receita que anteriormente você reconheceu. Então, isso vai ser deduzido, vai ser excluído da base de cálculo aí, do Simples Nacional. Então, se você vendeu um produto, né, se vendeu uma mercadoria e reconheceu ali uma receita, né, mesmo se você não recebeu ainda, ou mesmo tendo recebido, você tendo que efetuar o reembolso, né, você vai excluir esse valor, né, dessa venda cancelada, né, você vai excluir esse valor da base de cálculo aí do Simples Nacional, e esse valor não vai ser tributado. Ou quando eu tenho um desconto incondicional, e aqui é importante, o que é um desconto incondicional? É importante que a gente já analisou isso lá nas aulas do ISS, quando a gente estudou a base de cálculo do ISS, eu conversei com vocês sobre esse conceito, né, desconto incondicional, porque lá no caso do ISS também é possível a dedução dos descontos incondicionais lá do preço do serviço, né, da base de cálculo do ISS. A mesma coisa aqui no Simples Nacional. Os descontos incondicionais são aqueles descontos em que o próprio vendedor, o próprio prestador de serviço, ele concede o desconto, e esse desconto independe de evento futuro incerto, né? Depende de qualquer postura, né? Independe de qualquer postura aí do consumidor, do tomador do serviço. Então, o vendedor, o prestador de serviço, ele já sabe o valor do desconto no exato momento em que ele vai emitir a nota. Então, ele já emite a nota já descontando o valor, porque ele já sabe que ele vai ter que conceder. Ele já, na verdade, já concedeu o desconto. Por isso que é um desconto incondicional. Diferentemente do desconto condicional, que depende aí sim da ocorrência de um evento futuro incerto, depende de uma postura aí do tomador, do comprador, por exemplo, pagar dentro da data de vencimento o boleto, se ele atingir uma determinada, se ele fizer alguma coisa, sei lá, né, um desconto condicional, que depende de uma determinada postura do tomador, do consumidor, que não é conhecida pelo vendedor ou pelo prestador no ato da emissão da nota. Então ele emite a nota, né, no valor cheio. No valor cheio. Aí, ok, se essa condição ocorrer, aí ele dá o desconto, mas ele não vai corrigir a nota fiscal e retirar esse valor da base de cálculo, porque por se tratar de um desconto condicional, ele não deduz isso da base de cálculo, né? E aí, dentro do Simples, a gente segue essa lógica também. A gente não permite a dedução da base de cálculo, né? A dedução da receita bruta desses descontos condicionais. Ok? Então, vamos continuar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente conversar sobre essa parte. Eu acho que é isso, né? Era isso que eu queria tratar sobre essa parte, né? Uma visão geral sobre base de cálculo aí dentro do Simples Nacional, como que funciona, pelo menos
de forma geral, como que funciona a apuração, o cálculo aí dos tributos dentro do Simples. Eu mostrei para vocês como que funciona, qual é o jeitão, a cara de um anexo de tributação. Né? Então agora vocês já sabem a estrutura de um anexo de tributação. Abre aí, né, a Lei Complementar 123 e vai fuçando, né? No anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, até o anexo 5 você vai ver, né? Confirma isso que eu falei, que eles têm o mesmo jeitão, eles têm a mesma estrutura. Tranquilo, pessoal? Então era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.